Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine Campos e vamos mais uma vez juntos trabalhar o componente curricular de matemática. Pegue seu caderno, pegue seu lápis e faça as anotações que forem necessárias. Nós vamos hoje trabalhar aqui temas, o nosso tema é termos e propriedades das operações. Nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que vocês já viram na nossa aula anterior. Vamos lá? Antes de nós prosseguirmos aqui com essa revisão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que significa operação matemática? Pois bem, é muito importante nós sabermos essa definição. Então, agora nós vamos entender um pouquinho o que significa operações matemáticas. Vamos lá? Em matemática, uma operação é qualquer tipo de procedimento que é realizado sobre certa quantidade de elementos e que obedece sempre a uma mesma lógica, sempre uma mesma regra. Outra definição para nós aqui é o conjunto de meios que se combinam para obter um resultado. E aí nós vamos reparar que essa palavrinha, ela tem duas palavras dentro dela. Vamos observar aqui agora? Nós temos a palavra operar e junto com ela aparece a palavra ação. O que significa isso então? Operar mais ação. Significa você ter uma ação, fazer algo, neste caso aqui na matemática, em cima da sentença que você armou e exercer ali uma ação para obter um resultado. Exercer ação, função, atividade, agir, trabalhar, obrar. Isso mesmo, quando você age em cima daqueles números ou daquelas quantidades que você está tendo ali na sua frente, os seus dados, você vai então ter um resultado. Então, esse é o significado da palavra operar, ok? É muito importante nós sabermos isso. Então, operar é você ter uma ação, no caso, em cima dessa sentença, desses números que você está ali elaborando na sua conta. Vamos para frente? Vocês viram na nossa última aula sobre as 4 operações básicas. Você se lembra quais são elas? Vamos relembrar comigo? A primeira que nós vamos rever aqui é a adição. Adição, que lembra aquela palavrinha de mais, e é este sinalzinho que vocês estão vendo aqui. Parece uma cruzinha, não é isso mesmo? Uma cruz. E nós vamos ver aqui os termos da adição. O que é termo da adição? O termo nada mais é do que o nome do lugar onde este número fica, onde essa quantidade está colocada, quando você arma esta conta. Então, na adição, nós temos aqui, olha, onde o número 24 está, é chamado de primeira parcela. Este lugar aqui, onde o número 24 está. O número 32, ele fica, então, na segunda parcela. O lugar onde fica aqui o 32, segunda parcela. Temos que lembrar que quando nós vamos armar uma conta, o número deve estar embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ok? E aqui o nosso resultado nessa operação, ela vai se chamar soma ou total. Então, quando eu faço essa ação na conta de adição, o meu resultado vai ser soma ou total. Vocês viram também sobre as propriedades da adição. Vamos relembrar mais uma vez aqui quais são as propriedades da adição. É o elemento neutro, ela é comutativa, associatividade, números negativos e positivos. Professora, eu não me lembro o que são essas propriedades da adição. Você pode estar acessando o nosso site, pode entrar também no YouTube para você ver a aula anterior, que você vai ter lá estudando cada item desse, cada propriedade detalhada, ok? Vamos prosseguir. E a conta, a operação de adição, ela traz para nós algumas ideias. São essas ideias que nos ajudam a resolver aquelas situações, problemas
que às vezes a gente fala assim com a professora: professora, que conta é essa? Que conta eu vou fazer? Que continha? Então, são essas ideias que nós precisamos memorizar. São com elas que nós vamos definir que conta fazer. Qual a ação que eu tenho que desenvolver em cima daqueles números, ok? Então, a ideia da adição, ela é juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra já existente. Juntar quantidades. Por exemplo, a professora Daniele tem 5 canetinhas e ganhou mais 5 canetinhas. Com quantas canetinhas a professora Daniele ficou? Esse é um exemplo de juntar quantidades. Nós podemos também acrescentar coisas diferentes. Canetinhas com outro tipo de material, ok? Então, essa é a ideia da adição. E nós temos que entender essa ideia, que é, então, juntar e acrescentar. Vamos para a próxima. Aqui nós temos a subtração, ok? Subtração, vocês associam muito ao menos. Vamos ver aqui, então, os termos da subtração. Onde fica o número 89, nós vamos chamar de minuendo. Onde está o número 72, nós vamos chamar de subtraindo. Então, lembrando que os termos é o nome do lugar onde esse número se encontra. E o resultado na operação de subtração vai se chamar resto ou diferença, ok? As propriedades da subtração são: o resultado é alterado no caso da mudança na ordem da apresentação dos valores. E nesse caso, a diferença terá o sinal trocado. E não existe elemento neutro nessa operação, ok? E aí, ela traz ideias de quê, professora, para nós? Como que eu vou saber se a conta é de menos, é de subtração? Ela traz para nós a ideia de retirar, de comparar. Por exemplo, quando você tem que comparar uma idade com outra, de uma pessoa para outra. E completar. Um exemplo muito legal, quando eu já tenho R$50, quanto falta para eu comprar uma blusa de R$100, por exemplo? Seria completar, ok? Vamos aqui para mais uma, que é a terceira operação que vocês aprenderam, que é a multiplicação, que é representada pelo X. Ela também pode ser representada por um pontinho e às vezes por um asterisco, ok? Ela vai ser de vezes multiplicação. Termos da multiplicação são multiplicando, que é onde está o número 3, multiplicador, que é onde está o número 2, e o seu resultado vai ser produto. Quero falar com vocês o seguinte neste momento. Aqui onde está escrito multiplicando e multiplicador, também pode ser chamado de fator, ok? Então, nesse lugar ali, o nome pode ser fator. As propriedades da multiplicação são comutatividade. O que é isso? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, não tem problema trocar o 3 e o 2 de lugar. O resultado vai ser o mesmo. Associatividade, quando tem mais de 2 fatores, não importa a sua ordem, pois o resultado será o mesmo. Distributividade, elemento neutro, número 1, sendo que qualquer número multiplicado por ele resultará nele mesmo. Então, se eu multiplicar 8 vezes 1, o resultado vai ser 8, ok? Ela traz para nós ideias de quê? Ela traz ideia subtrativa, que é tirar, aditiva, que é completar, comparativa, que é comparar. Então, quando a situação, problema que você estiver lendo, trouxer uma dessas ideias, você saberá que é multiplicação. Vamos aqui para a quarta e última operação que vocês viram com a nossa professora Majoelzes na última aula. Nós temos aqui, então, a divisão, que é representada por este sinal que vocês estão vendo, e os termos dessa operação é dividendo, onde está o algarismo 8, divisor, onde está o 4,
E o meu resultado eu vou chamar de quociente. Quando tiver um resto, então vai ser representado aqui nessa conta com o número 0. Não houve restos, ok? As suas propriedades são: a ordem dos elementos altera o resultado final, pois não é comutativa, não é associativa. Na divisão, os parênteses devem ser resolvidos primeiro. Elemento neutro é o número 1, ou seja, o valor dividido por ele terá como resultado ele mesmo. Números positivos e negativos. Essa operação vai nos trazer a ideia de quê? Vamos ver? Ela vai trazer a ideia de repartir e a ideia de medir. Então, quando você lê uma situação, problema, que trouxer essa ideia para você de repartir algo ou medir alguma quantidade, nós vamos utilizar a divisão, ok? Ok, nós relembramos, professor, os termos, vimos agora, aprendemos hoje quais são as ideias de cada operação, mas como resolver um problema com facilidade? Eu ainda não estou conseguindo entender que conta fazer. Vamos lá? Vamos entender mais um pouquinho? A primeira coisa que você precisa fazer para resolver com facilidade uma situação, problema, é ler todo o problema com atenção. Leia com detalhes, com calma e com muita atenção. A segunda coisa é verifique quais são os dados do problema e o que ele está perguntando. Quais os números está aparecendo para você nessa situação problema? Quantas pessoas? Quais os nomes dessas pessoas? Você pode utilizar um rascunho, uma folha, onde você vai ali acrescentar essas informações que você encontrou na situação problema. Veja novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Aí você vai lembrar dessas ideias que nós vimos anteriormente. Okay? Essas ideias vão te ajudar a identificar qual é a operação a ser feita. Há mais de uma pergunta? Resolva uma de cada vez. Okay? Arme a sentença matemática. O que é sentença matemática, professora? É a conta que você está fazendo, que você está aí armando, ok? Efetue os cálculos. Mas nós temos também algumas outras dicas que podem nos ajudar a descobrir qual operação fazer. Vamos lá? Palavras que podem ajudar a encontrar na situação problema uma solução e suas ideias para a resolução. Vamos lá, então? A primeira aqui que nós vamos ver é de adição. Eu quero que vocês leiam comigo agora e falem aí na sua casa em voz alta. Vamos lá, junto comigo? A primeira palavrinha é acrescentar. Vamos ler agora uma atrás da outra, uma após a outra junto comigo. Então, acrescentar, somar, juntar, agrupar, ao todo, adicionar, total, ganhar, mais, achar. Então, quando vocês virem qualquer uma destas palavrinhas na situação problema, primeiro você identifica a ideia que ele está trazendo e se você encontrar uma dessas palavrinhas, você vai saber que é de adição. Vamos para o próximo, que vai ser de subtração, que traz para nós a ideia de tirar, diminuir, diferença. Vamos lá? Tirar, leia comigo. Perder, subtrair, diferença, resto, emprestar, a menos, a mais, dar, gastar. Então, quando nós virmos estas palavrinhas, você já sabe que tem que ser feito subtração. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos então agora para a multiplicação. Qual que é a primeira palavra que aparece aqui? Multiplicar. Claro, né, professora? Multiplicar, já está escrito aí na cara para você, isso mesmo. Dobro, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes e produto.
Quando aparecer essas palavras, elas vão auxiliar para que você saiba que será de multiplicação. E prestação. O nosso último quadro aqui de dividir, né? Então, a primeira palavra que aparece, vamos ler? Dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar, metade, são as palavrinhas que aparecem para vocês quando for situação, problema de divisão. Uma coisa legal que você pode fazer é anotar essas palavras e você vai memorizar, vai deixar guardado aí para na hora que você estiver resolvendo uma situação, problema. Vamos desenrolar aqui agora algumas ideias das operações. Vamos juntos fazer? A primeira que aparece aqui é: na equipe B tem 4 meninos e 5 meninas. Quantas crianças tem nessa equipe? Lemos com atenção e agora a gente tem que pensar. Traz a ideia de que eu tenho meninos, vou juntar com mais meninos e quero ter um resultado. Ou seja, ela traz para nós a ideia de juntar. Eu não armei a minha conta, deixei apenas a sentença aqui para vocês. E é muito importante que quando vocês forem fazer em casa, deixem assim, olha, bem organizado a operação de um lado e a resposta do outro lado, ok? Para que fique claro, para que seu professor entenda o que você escreveu. E nossa última operação que nós vamos ver juntos aqui é: a equipe A de uma gincana da escola tinha 234 pontos. A professora adicionou mais 30 pontos por uma tarefa cumprida. Quantos pontos essa equipe tem agora? Então, nós pensamos primeiro na ideia. Aqui também tem uma palavrinha-chave para nós, que é a palavrinha adicionou mais. Então, primeiro, ela traz a ideia de acrescentar e a palavrinha-chave é adicionou mais. Lá naquele quadro que nós lemos anteriormente, adicionou mais significa que nossa operação vai ser de mais, de adição, ok? Coloque a resposta em seu caderno separadamente para que você e o seu professor possam entender a sua resposta. Vamos para mais uma situação problema. Ganhei um pacote com 8 bombons. Comi 5. Quantos bombons ainda tem no pacote? Vamos entender aqui, ela traz ideia de retirar. Tinha 8, né? E eu retirei ali pro meu barrigão aqui, ó, 5 bombons. Comi 5 bombons, já era ele. Então, eu retirei. Operação vai ser 8 menos 5, que é igual a 3. E a mesma coisa, deixe a resposta separadamente. Como que eu vou fazer essa resposta, professora? É muito simples. Você vai pegar o final da pergunta acima. Olha o que ele pergunta. Quantos bombons ainda tem no pacote? Então, você vai responder. No pacote ainda tem 3 bombons. Você pode utilizar a mesma frase da pergunta que está na situação problema. E nossa última situação aqui vai ser: Juvenal tem R$ 359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$ 600. Quanto falta para ele poder comprar o televisor? A ideia de completar, porque ele só tinha R$ 359 e precisa de 600. A operação aqui, então, lembrem-se, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Meu resultado foi 241. A resposta, a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, pegue a própria pergunta para que você faça a resposta. Então, a pergunta era: quanto falta para ele poder comprar o televisor? E a minha resposta: faltam R$ 241 para comprar o televisor. É isso aí, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouquinho, ou relembrar um pouco, como que nós fazemos essas operações. Eu espero que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, você pode chamar o seu professor no chat, que ele vai te responder. E para acessar a nossa plataforma SMED GV,
Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí, ó, no canto da tela. E se inscreva no nosso canal, ok? Tchau, pessoal! Até a próxima!